Novamente, bom dia a todos. É uma alegria estar nessa casa, que sempre nos convida e nos dá a oportunidade de servir, de trabalhar, onde temos tantos amigos maravilhosos do coração. Nessa manhã de domingo, que nós todos aqui possamos receber o que viemos buscar, receber o que necessitamos para a nossa caminhada, isso é muito importante, né? E saiamos melhores do que chegamos, em paz do coração, com energia boa, levando as mensagens de Jesus para a nossa caminhada. Nós escolhemos hoje esse tema: Jesus, o Celeste Amigo e Mestre, lições para a vida. Essa palestra está vinculada nessas obras aqui. Nesse azul que nós vemos ali, é a obra da Alessandro e Helena de Paula, que ele fala Jesus, o Celeste Amigo. A ideia principal que nós trouxemos está nessa obra. E as outras 3 obras de Edivaldo Franco, com o Espírito Amélia Rodrigues: Primícias do Reino, Trigo de Deus, Quando Chegar a Primavera. São lições que nós vamos recordar do Cristo para nós. Muitas vezes a gente sabe das lições, muitas vezes nós não colocamos em prática por umas questões variadas. Então nós vamos falar dessas lições hoje, tentando que nós levamos aí a mensagem de buscar aplicar em nossa caminhada todos esses ensinamentos do Cristo. Porque o que ele veio nos ensinar é o amor verdadeiro, que nós temos que construir. Eu costumo dizer que o amor é uma jornada que a gente se constrói. Construímos na convivência com os nossos irmãos, construímos na paciência, na tolerância, na compreensão, na compaixão. É assim que nós vamos construindo o amor em nós. Nós temos a semente do amor, o germe do amor, mas ele tem que ser trabalhado. Nós nascemos para amar. A nossa função maior aqui na Terra é amar. Aquele amor incondicional, aquele amor verdadeiro, aquele amor que não espera recompensa. Mas para isso precisamos entender o que o Cristo nos deixou e colocar em prática o que Ele nos deixou. Não somente entender, mas praticar. Vamos lembrar da era que Jesus nasceu. Todos esperavam que o Messias Salvador. Havia desespero, havia miséria, havia enfermidade, havia dor, havia desemprego, havia fome, havia impostos que eles não aceitavam. E eles esperavam que viesse um Salvador, que seria o rei, naquela visão de rei terreno. Mas Jesus, nós sabemos que o seu reinado não era aquele, o seu reinado era um plano espiritual. O seu reinado para nós era fazer com que nós construamos em nós esse amor que ele ensinou. Então nos diz Amélia Rodrigues que ele disseminou o amor, a liberdade, a paz, conclamando ao reino de Deus, pregando a não violência. Quando ele conclama ao reino de Deus, não é aquele lugar geográfico que nós iríamos ficar, mas aquela construção no dia a dia da nossa reencarnação e também na nossa vida espiritual. Sintetizando os objetivos da vida no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a lição do Cristo. A base da sua conduta é: façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Por quê? Porque ele sabe que nós queremos o melhor para nós. Queremos a felicidade, queremos a paz, queremos a tranquilidade, queremos a serenidade, mas nós precisamos trabalhar para que isso aconteça. Joana de Anjos nos fala no livro Jesus e a Atualidade que nós precisamos descrucificar Jesus, tirá-lo da cruz, porque os seus ensinamentos estão no dia a dia da nossa caminhada. Os seus ensinamentos é como ele fez aqui: ele andou com o povo, trabalhou com o povo, trabalhou com os seus apóstolos, com as pessoas que lá estavam. Ele nos ensina essa caminhada, que nós tiramos a cruz e trazemos a nossa vida. Isso que é importante para nós. Uma das lições que ele nos coloca, a primeira lição que a gente vai ver hoje, é quando ele foi visitar Lázaro, Marta e Maria. Nessa visita a Marta, Maria e Lázaro, ele sempre dizia que a paz esteja nessa casa. A mesma coisa para nós, que a paz esteja em nosso lar, em nossa casa, em nossa família. E lá, chegando, ele foi conversar, sentou-se e foi conversar. Maria sentou-se ao seu lado para ouvi-lo, Lázaro também. Mas Marta saiu correndo trabalhar, foi ver as coisas materiais, foi ver o jantar, foi correndo limpar. E Maria não acompanhou Marta. Naquele momento, Marta falou: mas por que eu vou fazer, né? Falou: Jesus, pede para Maria me ajudar. E qual foi a resposta de Jesus para Marta? Assim nos diz Amélia Rodrigues: Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada.
Hoje nós escolhemos a melhor parte, estar numa casa de oração, para recebermos o que necessitamos, para ouvir a palavra do Cristo, para nos fortalecermos em paz e amor na nossa caminhada. A lição que fica para nós é: nós estamos tendo mais tempo para as coisas de Deus? Somos Maria ou somos Marta? Estamos buscando realmente trabalhar em nós os conhecimentos divinos? Buscar a rotina do dia a dia faz parte da caminhada, né? Nós precisamos comer, beber, pagar as nossas contas, mas nós precisamos também ter um tempo para Deus. É isso que Ele quer nos colocar aqui. Como que está o nosso tempo para Deus? Estamos deixando que a rotina nos domine? Estamos deixando que apenas, como tivermos um tempinho, busquemos o nosso Pai querido? Ou estamos fazendo como Maria, nos dedicando a entender os ensinos de Jesus para nós? O que é importante? A gente não deve abandonar os nossos afazeres materiais, não é isso que Ele está nos colocando, porque fazem parte, são compromissos da nossa vida encarnada. Nós assumimos esse compromisso aqui, de cuidar de família, cuidar de nós mesmos, cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso físico, do nosso espírito. Mas nós precisamos saber também que os bens materiais que nós estamos amealhando no dia a dia não pode ser a nossa principal razão da existência. Porque a nossa principal razão da existência aqui na Terra é nós aprendermos virtudes que Jesus nos ensinou na sua caminhada terrena. Virtudes de amar, de perdoar, de compreender, de aceitar, de resignar. O que acontece conosco? Virtudes que nós iremos conquistar aqui e vamos levar. O que nós vamos levar dessa vida não é nada do bem material que a gente tem. Às vezes nem mesmo a nossa roupa do corpo, como nós costumamos dizer. Nós vamos levar aquilo que nós conquistamos no coração. E esse é o ensino de Jesus essa manhã. Nós estamos trabalhando para buscar os valores espirituais, as quais nós já conhecemos, porque estamos numa casa de oração. Esse é o ensino que Ele passou para Marta. Os bens espirituais que nós conquistarmos aqui é a nossa riqueza. É a riqueza que nós vamos levando como espíritos que somos. Quando voltarmos ao plano espiritual, a partir da nossa desencarnação, o que nós vamos levar é a somatória das nossas ações. As somatórias boas e as somatórias ruins também. Mas que as boas possam sobrepor as ruins. Porque tudo que nós temos aqui é um empréstimo divino. Tudo que nós temos. Nós estamos aqui por misericórdia divina. A misericórdia nos deu a chance, após o arrependimento, de virmos aqui passar por uma nova experiência, aprendermos novas lições, refazermos lições que nós não aprendemos, mas o objetivo, como nos disse Jesus várias vezes em sua passagem aqui, é que nós aprendamos a fazer o bem. Esse bem sem esperar qualquer recompensa, que aprendamos a amar o irmão como ele é, aceitando os limites que o irmão tem, aceitando também os nossos limites, porque nós também temos limites, mas confiantes de que nós estamos sob o teto amoroso de Jesus, nós estamos com Ele conosco. Essa construção do Cristo em nós é nossa, nós que fazemos no nosso dia a dia, e essa construção deve ser todos os dias, continuadamente. A segunda lição que nós temos é: sempre ouvimos falar, dá-me água de beber, não é? Naquela passagem que nós temos da Samaria. Na verdade, os samaritanos naquela época, eles eram excluídos, né? Eles eram considerados impuros, porque se misturaram com os invasores da época, por uma questão até de sobrevivência. Mas Jesus, naquele momento, quis passar pela Samaria. Ele desejava passar pela Samaria, mesmo sendo mais longo, quando ele iria sair de Jerusalém, ele passou pela Samaria. Ele passou naquele poço onde estava aquela mulher. E ele foi conversar com ela, fugindo às regras da época, né? Porque a mulher jamais poderia estar conversando. Mas Jesus foi conversar e pediu: dá-me água. Né? Ela não entendeu muito bem a água que ele queria falar, mas ele falava da água da vida. A água que nos dá o saber, que nos dá o conhecimento. E naquele momento ela passou a entender. Foi naquele ato de beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe oferecer se fará nele uma fonte de água viva que salte para a vida eterna. A água que Jesus nos ensinou naquela época, a que nós bebêssemos, era a água da vida, a água do saber, a água do conhecimento. Saímos da ignorância espiritual para irmos ao entendimento, libertando-nos da ignorância. Porque a ignorância, muitas vezes, de conhecimento nos limita as ações, mas naquele momento ele estava nos dando a água da vida, para que nós pudéssemos ali ter conhecimento.
ter o saber. E a partir do conhecimento e do saber que nós façamos escolhas corretas. Nós temos o livre-arbítrio. Isso foi nos concedido por Deus para que nós tivéssemos o mérito das nossas ações ou o demérito das nossas ações. O mérito de fazer escolhas boas pelo livre-arbítrio e o demérito de fazer escolhas ruins também que nós fazemos, né? Nós somos seres ainda imperfeitos, melhorando a cada dia, com certeza, a cada encarnação. Mas nós temos muitas coisas a serem ajustadas em nós mesmos. E é esse conhecimento e esse saber nos liberta, para que nós façamos conscientemente as coisas que queremos. Não é beber uma água qualquer, é a água do entendimento, a água da compreensão, do entendimento que somos seres espirituais, que a nossa jornada aqui é uma jornada temporária. A verdadeira vida é a vida do Espírito. Isso Jesus falava o tempo todo. Várias vezes ele falou que a verdadeira vida não era terrena. E nós tivemos dificuldade de compreender. Mas hoje, com a doutrina espírita, conscientes que nós estamos dos ensinamentos que Kardec nos trouxe, relembrando Jesus para nós, nós sabemos que a nossa verdadeira vida é espiritual. Que nós estamos aqui num processo de ressarcimento perante as leis divinas. Porque em algum momento da nossa encaminhada nessa ou em outra, nós infringimos algumas leis. Às vezes infringimos a lei com os nossos irmãos, infringimos a lei com outras pessoas que estão em nossa família, e nós estamos aqui agora para o quê? Para ter novamente o conhecimento e o saber, revelado pela terceira revelação, que é a doutrina espírita, mas não só revelar, mas continuar trabalhando, indo em frente, buscando. Nos diz Amélia Rodrigues, desse livro, Primícias do Reino, que Jesus nos convida a uma nova vida, a uma nova forma de pensar, a uma nova forma de sentir, a uma nova forma de agir e a uma nova forma de viver. É isso que ele está nos ensinando a cada passo da caminhada que ele fez aqui. E a cada orientação que nós temos na doutrina espírita, esse também é um motivo, que nós possamos mudar a nossa forma de conduzir a caminhada. Não é mudar o outro, porque cada um vai fazer por si mesmo, é mudar a nós mesmos. Mudar como? Amando mais, perdoando mais, compreendendo mais, aceitando mais as coisas que nos acontecem, resignando ativamente, não passivamente, quer dizer, aceitando as coisas que nos chegam, mas trabalhando, nos esforçando, usando aquele ensinamento de Jesus, aqueles 3 imperativos que ele nos falou: pedi e obtereis, buscai e achareis, né? Batei e abrir-se-vos-á. Esse é o ensinamento que ele nos deixou. 3 imperativos para que nós possamos continuar a nossa caminhada, utilizando os ensinamentos que nós temos, nos ligando a Deus, nosso Pai Criador, continuadamente e exercitando as lições que ele nos traz. Então, libertar-se da ignorância espiritual é o que ele quis nos dizer. Uma outra passagem que também nos traz o despertar moral e o verdadeiro amor que nós temos é na passagem que Jesus estava em Cafarnaum. Ali ele curou mais de 100 pessoas, as pessoas entraram chorando, amarguradas e saíram alegres, felizes. E nessa passagem é a passagem de Natanael ben Elias, quando ele queria falar com Jesus, mas ele estava num pátrio, sem poder sair, e aí, de tanto ele insistir, contaminar os seus irmãos com a fé, né, ele foi levado até a porta de Pedro. Mas, segundo a Amélia Rodrigues, ninguém se afastou para dar lugar a ele. As pessoas não levaram em conta que ele talvez necessitasse que nós nos afastássemos um pouquinho para que ele recebesse aquela bênção. Naquele momento ninguém se afastou. Naquele momento todo mundo pensava em si mesmo, né, em conseguir as coisas que queria. Mas os seus amigos, contaminados pela sua força, pela sua fé, pela sua coragem, pela sua vontade, levaram ele pelo telhado. Mas terminadas as ações, para mais de 100 pessoas, segundo nos conta Amélia Rodrigues, aí Pedro viu Jesus chorando. Ele falou: mas Senhor, por que choras? Tantas pessoas foram curadas, saíram todas felizes, alegres, né? E Jesus diz: choro sim, Simão, choro de tristeza e compadecido. Nós sabemos que Jesus tinha uma visão que não era nossa, né? Uma visão muito maior do que a nossa, a vida espiritual. E Jesus vira aquelas pessoas que foram curadas, em vez de agradecer, de fazer uma nova rota de vida, voltaram aos prazeres mundanos, aos prazeres que eles gostariam de continuar mantendo, a vida encarnada, esquecendo da bênção que receberam,
e da vida espiritual que todos nós temos. É naquele momento que Jesus dizia: choro de tristeza e compadecido. Não estava cobrando nada de ninguém, mas estava alertando a necessidade que nós avaliemos as bênçãos que nós recebemos. André Luiz nos fala assim no livro Sinal Verde: conte as bênçãos que recebeu. Quando uma dor bater na nossa porta, quando uma tristeza nos tirar da zona de conforto, vamos contar as bênçãos, que elas serão maiores do que as dores. E as bênçãos que recebemos vão nos fortalecer e continuar nos mantendo viva a fé em Deus, a fé e a crença em Jesus, e a fé e a confiança na espiritualidade maior. E a pergunta que nos fica para nós nessa lição de Natanael, Ben-Eli e dos outros que foram curados é: compreendemos a finalidade superior da vida, da reencarnação e do amor e da paz que devemos buscar? Estamos cientes que nós estamos aqui sob a misericórdia divina e que Deus nos ama tanto, tanto que nos dá a chance que necessitamos a cada dia, a cada amanhecer e um novo recomeço que Ele nos dá. A cada vez que nós colocamos a nossa cabecinha no travesseiro e amanhã levantamos, é mais uma chance que nós temos de recomeçar se for necessário, de continuar a caminhada no bem se já estivermos seguindo e de irmos em frente. A lição que nos fica nessa é: como andam nossas vidas após o contato com Jesus? Como nós estamos ao conhecer Jesus? Nós estamos trabalhando os seus ensinamentos, como a Amélia Rodrigues nos coloca aqui? Nós estamos seguindo, apesar das nossas dificuldades? Com certeza temos, todos nós temos dificuldades, mas nós estamos confiantes de que nós estamos fazendo certo naquilo que Jesus ensinou? O que é importante para nós? Acreditar que nós não estamos sós em momento algum. Acreditar que nós somos capazes de vencer todos os obstáculos que a vida nos trouxer. Por quê? Porque nós temos Cristo conosco. Nós temos Deus nos guiando e conduzindo. E nós temos a espiritualidade maior que nos orienta. E nós estamos aqui hoje, em domingo, numa casa de oração, refletindo sobre as lições de Jesus. A doutrina espírita nos trouxe esse rol de entendimento, nos esclareceu, nos deu ali que nós somos seres espirituais, sabemos de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui, qual a nossa destinação. Agora está em nossas mãos construir a nossa história dessa encarnação. A outra encarnação já foi, como nos diz Emâncio Dufour no livro Emoções que Curam. Ela diz assim: faça as pazes com o seu passado. O passado já foi, não vamos resolver agora, mas faça a mudança para o presente. O passado já foi, vamos responder perante a lei divina, mas hoje temos uma nova chance, uma nova oportunidade. O dia amanheceu, nós estamos aqui. Essa é a chance que nós podemos ir em frente, mudar se for necessário, ou continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo de bem, né? Natanael e Elias, naquele momento, ele não encontraram nenhuma ajuda. E nós estamos nos ajudando mutuamente, ajudando os irmãos que nos procuram, estamos entendendo as dores alheias. Como é que nós estamos percebendo esse momento atual, onde a gente percebe que há tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia, tanta ansiedade nas criaturas. Eu lido muito com pessoas, a gente sabe que eles estão bastante ansiosos. Nós não podemos desanimar e nem permitir que aqueles que estão ao nosso lado desanimem também, porque o desânimo é uma falta, segundo nos diz Santo Agostinho. Então nós temos que continuar lutando, por mais difícil que seja, trabalhando a caridade material e a caridade moral. Sabemos que a caridade material é uma caridade que nós damos alguma coisa que nos temos para o outro, mas a moral é tão fácil de fazer. Um sorriso, um abraço, uma palavra amiga. Nós estamos exercitando esse trabalho, ou estamos lamentando e murmurando pelas coisas que nos acontecem? Que nós possamos ali olhar para dentro de nós e ver: Jesus já está. O seu amor é infinito por nós e Ele quer que a gente vença todas as barreiras que a vida nos traz. E nós não devemos jamais esquecer disso. Outra lição que Ele nos traz aqui é sobre Jesus acalma a tempestade. A tempestade da vida, que muitas vezes nos tira da zona de conforto e a gente acha que está tudo ruim. Mas não é assim, né? Não é assim que funciona. Todas as dificuldades que nós possamos ter na vida são lições que nós temos que aprender. São lições que nós temos que superar. São lições que nós temos que refazer. Nessa passagem da Jesus acalma a tempestade, logo que eles saíram de Cafarnaum, estava um tempo feio, chuvoso,
E os apóstolos não queriam ir, né? Não iam, porque poderia pegar tempestade, mas Jesus insistia que deveriam ir. E eles foram então. E a tempestade os pegou no meio do caminho. E ali Jesus estava dormindo. E os apóstolos, mas como Jesus dorme com esse nosso sofrimento, né? Com a nossa dor, vamos morrer todos aqui, Jesus está dormindo. Jesus acorda e diz, né? A tempestade que pare, assim nos fala a Ana Rodrigues. Mas na verdade a lição que nós temos que aprender é um pouquinho diferente, né? Vamos analisar o sofrimento que nós recebemos, que ele seja com resignação, com paciência, com irrestrita confiança em Deus, servindo ao próximo que vai nos dar combustível e energia para a alegria de viver. E a nossa pergunta hoje é para essa fase: o Cristo não esteja adormecido em nós, que nós despertemos para os seus ensinos. E quando a dor nos chegar, seja ela qual for, que nos tirarem da zona de conforto, que nós tenhamos ali aquele Cristo no coração. E com Ele nós vamos lutar para vencer as nossas dificuldades. Com Ele aqui em nós vamos trabalhar para podermos amealhar novas situações. Vamos lembrar que os desafios que nos surgem são alavancas para a gente crescer, para a gente reformular ações da nossa caminhada, para trabalharmos novos sentimentos, novos pensamentos, novas emoções. Muitas vezes as dores nos chegam, nós estamos fragilizados, mas nós não podemos esquecer que em qualquer momento da nossa vida a gente tem companhia, que é a companhia de Jesus. Nós temos a companhia, que é da espiritualidade maior, das casas que frequentamos e também as nossas individuais. Então, quando chegar para nós a tempestade, que Jesus nos encontre fortes, fortalecidos, dispostos a vencer. Que nós saibamos que tudo vai passar, que tudo passa na caminhada. E que vai ficar sendo as lições que nós vamos aprender naqueles momentos. E quando nos chegar a tempestade, vamos refletir, né? Vamos refletir: Senhor, o que queres que eu faça com este momento? O que queres que eu aprenda? O que queres que eu faça novamente? O que queres que eu mude? Vamos fazer a nossa entrevista com Deus, como nos fala Emmanuel. Entrevistar com Deus nesse momento é importante. Termos um tempo, uma pausa para Ele, para conversar com Ele, buscar a força que necessitamos e caminhar. Isso que nós temos que ver. E essa conquista que Jesus falou do reino de Deus, essa conquista é justamente isso, o combate nosso. Não o combate com as pessoas, mas o combate conosco mesmo. Tirando de nós o desânimo, o rancor, a raiva, o ódio, a tristeza. Irmos em frente. Nós sabemos que nós estamos sob o teto amoroso de Jesus em qualquer lugar que nós estejamos. E Ele nos diz assim, que a conquista do reino de Deus ocorre de um trabalho diário e íntimo de transformação moral, para extirpação dos defeitos e pela conquista de virtudes, externando o divino em nós, que nos dá essa missão, que nós busquemos o crescimento intelectual e moral pela vivência do amor em todas as suas expressões. Quando a dor nos chegar, seja ela qual for nossa ou de nossos queridos, vamos buscar a paciência, que é uma virtude maravilhosa também. Vamos buscar a compaixão, que é ter empatia pelo irmão que está ao nosso lado passando pela prova. Vamos buscar nós mesmos, irmos em frente com humildade. Vamos lembrar que na época que Jesus esteve aqui na terra, quem nos acompanhava eram as meretrizes, os leprosos, os doentes. Ele disse que ele viera para os doentes, não era para os sãos. Então, se nós estamos aqui reencarnados, é porque nós pedimos essa chance e temos a chance. E a chance é que nós possamos aprender a fazer o bem, logicamente construir esse amor universal, esse amor que nós sabemos que está em nós. A mensagem que nos fica aqui é: o caminho para a construção do reino é fazer o bem indistintamente. Quando ele fala em fazer o bem, é aquele bem que vem do coração, é aquele bem que não espera recompensa, é aquela doação que nós fazemos de nós mesmos. Porque dar um pão, dar uma água não é tão difícil, mas dar de nós ao outro irmão, é isso que nós precisamos aprender. Essa é a verdadeira caridade. Doar o nosso tempo, doar o nosso amor, dar de nós mesmos aos outros, seja numa casa de oração, seja no hospital, no asilo, não importa. É darmos de nós, um pouquinho de nós, ao irmão que necessita. E isso a doutrina espírita nos fala. A Terra tem esse propósito de nos ensinar, de ser uma escola, de ser uma oficina de trabalho, de ser um hospital para curar das nossas 12 enfermidades da alma, do
Todos nós necessitamos disso. É também um tempo para que nós nos liguemos ao plano maior. É um lar. Um lar que nós vamos viver aqui uns com os outros, buscando aplicar os ensinos de Jesus. Nessa questão de homem de bem, no capítulo 17 do Evangelho, nos traz vários ensinamentos. Eu escolhi um para a gente lembrar. Que possuindo o sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Esse é o homem de bem, aquele que faz o bem pelo bem, sem esperar que qualquer coisa venha de troca, sem esperar gratidão, sem esperar retorno financeiro, sem esperar sucessos a nível de redes sociais, sem esperar nada, apenas confiando que está fazendo o que é melhor e que está seguindo os ensinos de Jesus. A orientação que nos fica nessa lição é nos esforçarmos em adquirir as qualidades e virtudes do homem de bem. Essa é a lição que Jesus nos deixou. E essas lições estão em todo o Evangelho, segundo o Espiritismo que nós temos. O Evangelho é um roteiro, um farol. Cada capítulo do Evangelho nos traz um ensinamento para a gente ir em frente. O Evangelho nos consola, o Evangelho nos orienta, o Evangelho nos faz ficar mais forte perante as tempestades. Basta que a gente tenha essa condição de buscar, né? E trabalhar para, junto com as pessoas que estão ao nosso redor, buscar ser melhor. E também uma outra lição que Jesus nos traz, que é muito importante para nós, que nós sofremos muitas vezes aqui na Terra, a gratidão e a ingratidão. Muitas vezes não sabemos lidar com a ingratidão. Muitas vezes temos expectativa das pessoas, e pelas expectativas que nós temos das pessoas, nós nos magoamos porque não faz o que nós queremos, porque não age como nós desejamos, e nós sabemos que cada um é único, cada um de nós somos únicos. Nascemos simples e ignorantes, todos iguais, mas temos livre-arbítrio. Cada um de nós fez escolhas, e essas escolhas têm consequências. Escolhas boas, consequências boas. Escolhas não boas, consequências não boas. Essa é a lei divina para nós, né? A lei de justiça, amor e caridade, para conosco e para com o outro. O que é importante a gente entender aqui? Que lá no livro dos Espíritos, no Evangelho, é tão importante a gratidão e a ingratidão que faz parte de perguntas de Kardec para a espiritualidade maior. Porque muitas vezes os relacionamentos, o ódio e o rancor surgem de uma ingratidão e leva séculos para serem superados. Por isso que é importante trabalharmos. E aqui nós fazemos as lições dos 10 leprosos. Lembra? 10 ele curou, apenas um voltou. Ah, mas Jesus estava cobrando? Não. Jesus nunca cobrou nada de ninguém, apenas ensinou e nos deixou livre para agir. Mas ele disse, onde estão os outros? Não foram 10? E um deles, vendo que estava são, voltou. Está em Lucas. Somente um voltou. Que lição nós temos aqui? Jesus está nos dizendo a necessidade de fazermos a nossa modificação interior. 10 curados, 10 com benefício de voltar à vida, de ter alegria, de poder conviver com os outros, sair daquela escuridão que eles se encontravam, daquele isolamento. Um voltou para agradecer, os outros foram viver a vida material. A questão que fica é, nós estamos aproveitando esse contato, a renovação moral que nós precisamos fazer, né? Conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento chegou para nós. Estamos usando esse conhecimento? Fica essa questão. Eles eram recuperados por fora, mas não foram recuperados por dentro. Aquela cura não os fez com que mudassem o comportamento. E mais uma vez a gente fala, quantas bênçãos nós recebemos e como nós estamos exercitando essas bênçãos. Esse é o questionamento que fica para nós nessa lição de Jesus. Na questão 937, eles nos trazem a seguinte informação: a ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e os que vos forem ingratos serão tanto mais punidos, quanto maior lhe tenha sido a ingratidão. A mensagem é: não nos cabe julgar os ingratos, não nos cabe cobrar deles nada, porque a própria lei divina vai cobrar. O que nos cabe aqui é amá-los, é compreendê-los, que eles estão num estágio ainda que vão aprender a evolução normal. Não deixar que a ingratidão domine o nosso sentimento, contamine o nosso coração, porque vai nos contaminar de energias negativas, de pensamentos negativos, de inferioridades, vai nos fazer ligar com espíritos muitas vezes inferiores,
que não nos querem a paz. Então, o que nós temos que fazer aqui neste momento, quando a gratidão vai para a nossa porta? Lembrarmos de Jesus. Lembrarmos que na cruz ele pediu que o anjo da caridade fosse socorrer Judas. Quando Jesus estava na cruz, ele curou tantas pessoas, mas apenas 3 pessoas estavam ali: Maria, sua mãe, Maria de Magdala e João. Eram os que estavam com eles. E ele não sentia gratidão nenhuma, ainda foi mandar socorrer, como diz a Amélia Rodrigues, socorrer Judas, que havia se suicidado. Nós não somos Jesus nessa encarnação, temos um dia vontade de ser, e nós seremos um dia, após as nossas experiências encarnatórias e a nossa conquista interior. Mas o que é importante? Que a ex-verdade nos fala: perseverar, mesmo que alguém nos retribua com ódio, com situações não agradáveis. Perseverar sempre. E foi essa lição que o Cristo disse para Pedro, quando Pedro perguntou a Jesus: como devemos proceder quando os amigos não nos entendam ou quando nos retribuam com ingratidão? E Jesus respondeu claramente para Pedro: o amor verdadeiro é sincero, nunca espera a recompensa. A renúncia é o seu ponto de apoio, como ato de dar, é a essência da sua vida. Devemos viver sempre em regime de gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pela família, gratidão pela oportunidade da reencarnação, gratidão por estarmos numa casa espírita, aprendendo lições, gratidão por termos um trabalho material e um trabalho espiritual, gratidão pelas pessoas que nos tiram muitas vezes da zona de conforto, como nos diz Joana de Ângelo no Evangelho, gratidão pelas pessoas que nos fazem buscar a paciência, porque a paciência também é uma forma de amor. Gratidão pelas pessoas que foram colocadas conosco e que nos tiram da zona de conforto, no pensamento, no sentimento, trazendo raiva. Não, vamos agradecer a Deus por essa pessoa, por mais difícil que seja, desejando ela o melhor, porque está nos ensinando lições de amor e de fraternidade. Uma outra lição que nós temos é quando Jesus fala da terapia da oração. Os seus apóstolos relatam, nessa história de Amélia Rodrigues, que Jesus, a cada término de trabalho, ele fazia oração. Ele se conectava com Deus, nosso Pai Criador. Isso chamou a atenção dos seus apóstolos. Senhor, por que oras tanto? Parece livro de Deus. Sempre quando terminadas as tarefas, por que buscas o silêncio e penetras na oração? E o que Jesus respondeu: eu e o Pai somos um só. Nós estamos aqui numa casa de oração, tem a oração inicial e a oração final, não é? Nossa conexão com Deus. Nós acordamos de manhã, quando muitos de nós fazemos a nossa oração. Vamos dormir, muitos de nós fazemos a nossa oração. Isso. Oração é conectar-se com Deus. E nesse livrinho de Deus, achei bem interessante a colocação que ela nos fez, eu trouxe para a gente. A alma tem necessidade da oração. Orar é buscar Deus. O silêncio propicia a busca. A solidão renova as energias. E a comunhão com a fonte criadora da nossa vida faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. A oração acalma o coração, serena a nossa mente, faz com que a gente reflita nas situações. Aquela pausa de conversar com Deus é o nosso remédio para fazermos escolhas certas, escolhas calorosas. E naquele momento, os seus apóstolos então pediram a Jesus que ensinasse-os a orar. Naquele momento, Jesus fez a oração do Pai Nosso, que está plasmada no universo, que nos conta os evangelistas, os nossos espíritos superiores, que quando nós acionamos a oração do Pai Nosso, nós acionamos a energia daquela época plasmada. Porque a oração do Pai Nosso é uma oração maravilhosa, uma oração de vida. Está lá no nosso Evangelho, no capítulo 28, explicada item a item por Kardec para nós, através dos espíritos superiores. Então, a oração do Pai Nosso faz parte. Mas eu não sei orar, sabemos. Pegamos ali o Pai Nosso, vamos ler, desde que tenha sentimento e amor, isso que é importante. A lição que Jesus nos deixa é vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Essa é a lição que nós temos aqui também. E outra lição que ele nos fala, que não dá para deixar de trazer, é o perdão aos inimigos e orar pelos que vos perseguem e caluniam. Essa passagem todos nós conhecemos, né? Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Nos empenhar na arte de perdoar. Mas por que Jesus falava tanto em perdão? Porque o perdão é bom para nós. Não é bom para o outro que nós perdoamos, é para nós. O outro vai responder pelas suas infrações.
Mas se nós nos perdoarmos e levarmos a vida adiante, sem sentimentos negativos, sem flechinhas venenosas, nós vamos estar caminhando ali para uma situação melhor. E nesse livro, quando voltar a primavera, ela nos deixa essa mensagem: o discípulo do Evangelho será a luz do mundo. Nós somos discípulos de Jesus, a luz do mundo, se nós soubermos trabalhar, se nós soubermos clarear a nossa luz, que a nossa luz é que vai ser clareada com os nossos comportamentos. O sal da terra, o pão da vida, isso que Jesus diz. Nunca o fel, o veneno e a treva. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo, o pão da vida nossa e das pessoas que estão ao nosso redor. Mas não podemos ter veneno no coração, não podemos ter trevas de sentimentos, trevas de pensamentos, trevas de ações. Não podemos ter fel que corrói e contamina. Temos que ter o amor, o verdadeiro amor. E para isso eu trouxe aqui a passagem de apóstolo Paulo, muito importante para a gente compreender as lições. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Esse é o nosso caminhar. O perdão vai ser muito importante para nós. Não revidar uma agressão, segurar o desejo de revidar, segurar o impulso de reagir, agir com a razão, com o sentimento, aplicando aquilo que o mestre ensinou. E mais uma vez aquela pergunta: Senhor, o que faria se estivesse no meu lugar? E ele vai nos responder claramente: o amor. Porque é o amor que ele quer que a gente pratique. E o amor também é em a gente relevar as falhas do nosso irmão. O amor também é a gente não ter rancor nem raiva por ninguém. Amor também é a gente exercitar em nós essa paciência que está aqui, também em germe que nós precisamos desenvolver. Todos os talentos que nós precisamos estão em nós. Todos que nós precisamos aqui nessa caminhada estão em nós. Nós viemos com lições a serem aprendidas, mas com condições de fazer essas lições e sairmos fortificados dela. Se não conseguimos fazer, mas pelo menos vamos buscar ali a paz, através da prece, através da oração, através do entendimento. E uma outra lição importante que Jesus nos deixa é da humildade. Nós já ouvimos essa passagem, onde Jesus estava na última ceia, e naquela ceia ele deixou um código praticamente, não foi tão claro, que seria hoje o encontro dele. Jesus sabia que seria preso, seria traído, tinha toda essa consciência por ser um ser superior, e nós até não temos ainda a noção e imensidade da sua superioridade, tão grande que é. Mas naquele momento ele disse que ele iria se afastar, seria a última reunião. Então as pessoas perguntaram: Senhor, aonde vais? Por que nós podemos ir contigo? Ele disse a Pedro: ainda hoje vai perceber que o homem no mundo é mais frágil que perverso. Jesus usava que nós éramos frágeis. Aqueles apóstolos também eram frágeis, eram seres humanos, vivendo numa situação delicada da época de Roma. E naquele momento todos eles falavam: mas quem vai substituir Jesus? Quem vai ser o maior? Aí Jesus responde: vou lavar todos os pés de vocês. Começou a lavar os pés dos seus apóstolos. Quando ele chegou em Pedro, Pedro disse: não vai lavar meu pé não. Não vai lavar não, Senhor, jamais o Senhor vai lavar meu pé. E olha que Jesus responde a Pedro: se não te lavar, não terás parte comigo. Porque nós não somos superiores aos outros, somos iguais. Jesus veio para todos nós, independente de sexo, de cor, de raça, de riqueza, de pobreza, ele veio igual para todos nós. Nós muitas vezes separamos uns aos outros, mas ele veio igual para todos. E se nós queremos ser igual a Jesus, a humildade deve fazer parte da nossa caminhada. E ele disse: em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Ele sempre dizia, ele estava ali a serviço de Deus, Pai Criador. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. É isso que ele nos ensina. Ninguém é maior do que ninguém. Se há ricos e há pobres, Deus tem um propósito para todos nós, na riqueza e na pobreza. Jesus era humildade personificada. Jesus era o exemplo para nós que deveríamos seguir. Ele era aquela pessoa que identificava um no outro todas as suas enfermidades, mas não colocava acima deles de forma nenhuma. Se colocava de igual para igual. Como foi com a mulher do poço, como foi com os leprosos que ele curou, como foi com tantas outras passagens que Jesus teve na caminhada. O que nos fica dessa lição da manhã que nós estamos vendo? Fica para nós que nós sejamos criaturas melhores a cada dia.
Nós estamos no momento certo, na época certa, no tempo certo, para podermos renovar as nossas ações. Que nós possamos viver as terapêuticas de Jesus, as terapêuticas do amor, do perdão, da compaixão, da fraternidade, da generosidade, da solidariedade, da esperança, da fé e da caridade. Deus nos colocou em nós a força da vida, que é a fé, a esperança e a caridade. A fé que nos diz, vamos em frente, porque Deus está conosco. A esperança de que tudo vai melhorar. Talvez não melhore na hora que a gente quer, mas vai melhorar. Amanhã nova oportunidade nos será concedida. E a caridade para conosco mesmo. Porque nós devemos ser caridosos para conosco, aceitando os nossos erros, as nossas falhas, e muitas vezes nos perdoando também. Não tendo culpa. Erramos? Sim, erramos. Estamos aqui para aprender, não importa. O importante é, nós nos amamos. Nós queremos ser criaturas melhores. E nós vamos conseguir. Por quê? Porque Deus está ao nosso lado. Deus é nosso Pai Criador, soberanamente justo e bom. Quer o nosso melhor. Ele não vai nos deixar ao relento se nós o procurarmos, se nós confiarmos na sua bondade, se nós mantermos acesa a fé, aprendendo que amar é uma aprendizagem todos os dias. A convivência com nossos irmãos é uma aprendizagem. Se Deus quisesse que vivêssemos sozinhos, nós não estaríamos em família. A espiritualidade maior nos fala que nós vamos crescer, aprender lições, refazer lições, sofrer muitas vezes, mas vamos conquistar o amor através da convivência uns com os outros. Há um livro de Chico que fala assim, a construção do amor. Ele diz que o amor se constrói todos os dias com pequenas atitudes. É isso que se espera de nós. Não se espera que amanhã sejamos totalmente puros, porque não dá. A evolução não dá saltos. Nós precisamos trabalhar, nos esforçarmos, pedir, buscar e bater. Pedir em oração para sermos melhor, buscar pelo esforço nosso do trabalho em nós mesmos e bater a porta de Jesus. A chave nós já temos, a chave é Kardec, a doutrina espírita, que nos ensina a porta para sermos aquela porta estreita, mas uma porta da felicidade, que está à nossa disposição, está na nossa caminhada. O que nós temos que aprender com as lições de Jesus? Que o fardo é leve, que o jugo é suave. E aqui nesse momento, sustentarmos o equilíbrio e os pensamentos bons, mantermos a prece e a vigilância, mantermos vibrações e sintonias com as boas energias, termos ideais nobres, amor, bondade, solidariedade, afastar o medo, o desânimo e a tristeza que nos comói, nos derruba. Não, vamos manter a sintonia com o plano maior, seguindo Cristo, e vamos alcançar Deus, nosso Pai. Afastar o ódio, o rancor, a mágoa, a inveja. Afastar o ciúme e a maledicência. Manter a confiança e a alegria da vida. Lembrando aqui que o Evangelho de luz de Jesus é o repertório que nós temos. É o exemplo que nós temos para seguir. Lembrando também que a força da vida nos foi dada pelo Cristo, por Deus, na verdade, para que nós tivéssemos forças para vencer. Que nós estamos amparados por Ele. Em nenhum momento nós estamos sós. Nunca estivemos e nunca estaremos. Só estaremos sós se nós assim quisermos nos afastar de Cristo, afastar de Deus, afastar da espiritualidade maior. Mas é uma escolha que nós vamos fazer. Mas eles não se afastam de nós. Eles estão ao nosso lado. Sempre que nós o buscamos, eles lá estão para nos amparar, nos assistir, nos conduzir. O que é importante a gente fazer? Continuar trabalhando, continuar servindo, continuar amando, continuar perdoando, continuar desenvolvendo o amor em nós, continuar a renovação íntima, buscar a jornada que nós precisamos buscar. Ele nos ensinou a caminhada. A diretriz está aí, em poucas lições, nós temos muitas, mas é poucas lições que nós trouxemos. A diretriz está aí. Que nós vivamos essa diretriz, esse amor, essa paz que Ele nos ensinou. E Ele está ao nosso lado. Isso que é importante. A doutrina espírita nos esclarece, nos orienta. Vamos trabalhar sem exigências. Não podemos ter hoje um Jesus, mas podemos ser melhor que ontem. É isso que Ele quer de nós. Um dia seremos puros como Jesus, numa estrada muito maior, num mundo muito melhor, de paz e amor. Mas hoje nós temos aqui esse momento, essa oportunidade. Não devemos desperdiçar. Devemos ter alegria, sem medo de ir em frente, sem desarmonia consigo mesmo, sem amargura, sem egoísmo, com ânimo, com coragem,
possamos vencer todas as mazelas que a vida nos trouxer, porque nós temos um Pai amoroso, um irmão maravilhoso, que é Jesus, que é o celeste amigo e mestre que nos ensinou tanto, e nós temos a espiritualidade maior. Se nós recorremos a Ele, nós não estaremos sozinhos em momento algum. Essa é a missão que Ele nos deixa, e cada um de nós tem um tempo, que muitas vezes o irmão que está ao nosso lado não está no mesmo tempo que nós, de evolução, de crescimento, nem nós estamos no mesmo tempo dele. Mas o que é importante? Se ele foi colocado ao nosso lado para junto vivermos, que nós saibamos aproveitar essa bênção de podermos refazer essa lição de companheirismo, de amor universal, de amor incondicional, porque é isso que Jesus nos orienta, o amor incondicional, aquele amor que faz sem esperar qualquer recompensa. A nossa missão é essa, fazer o bem. A partir do bem que nós fazemos, o amor vai se espalhando, e o amor se espalha muitas e muitas vezes através do nosso exemplo, né? É o que mais se divide, mais cresce, porque ele está colocando no coração do outro aquilo que ele aprendeu. Então, que nós aprendamos a amar, a caminhar, lembrando que Jesus é vida. Ele disse para nós: vim a vós, mas que tenhais vida. Então, nós sabemos que nós estamos aqui sob um paro dele. Que Jesus nos abençoe todos os dias, que o plano maior da espiritualidade maior nos acompanhe, que Deus, nosso Pai, Criador, soberanamente justo e bom, nos envolva em muita paz, em muita alegria, e que nós possamos a cada dia lembrar que nós temos amigos encarnados, mas não deixamos de ter os desencarnados, que estão conosco todos os momentos da nossa caminhada. Os espíritos superiores que nos avalizaram para vir aqui estão conosco. A nossa família espiritual, que muitas vezes não é só encarnada, é uma família que ficou lá, também espera que nós vençamos, que nós passemos o exame da vida, o exame do amor, o exame da paz, o exame de ser criaturas melhores. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.